Gente, nossa conversa, né? Eu trouxe aqui uma pergunta para a gente se fazer hoje, né? Abuso sexual na infância e na adolescência, de quem é esse problema? Então, assim, eu entendo que esse é um problema sério, muito sério, que afeta muitas crianças e adolescentes, que produz muito sofrimento para as nossas crianças e adolescentes, e esse problema é nosso, né? Esse problema é de todos nós, pais, profissionais, toda a comunidade tem que pensar nesse assunto, porque o abuso sexual, ele afeta a comunidade como um todo, a sociedade como um todo. Nós temos visto aí, como a Thaisa já falou um pouquinho, que é um assunto alarmante, é um problema social alarmante e que traz prejuízos, né? Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, para falar sobre isso, para promover uma reflexão sobre isso, para falar do quanto é triste essa realidade e o quanto a gente pode mudar. Quando a gente entende, quando a gente conversa sobre o assunto e quando a gente age com ações preventivas também, que são muito importantes na escola, na família, aí em vários setores da comunidade. Então, vamos pensar nisso, né? Esse problema é nosso, é uma questão nossa, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Pode passar, Nicolas. Então, trazendo alguns dados daqui de Sobradinho, né? Do ano de 2020, que apesar da pandemia ter diminuído aí, com a pandemia, as notificações de violência sexual diminuíram consideravelmente, porque muitas revelações são feitas no contexto escolar. E como nós estamos no ensino remoto, muitas crianças não estão tendo esse acesso, né, à escola, aos profissionais, aos colegas, e a escola é um lugar privilegiado de revelação de violência sexual. Mas mesmo assim, nós tivemos em 2020 103 casos notificados de violência sexual aqui em Sobradinho, né? Esses são dados do CEPAV de Sobradinho, CEPAV sempre viva. O que é o CEPAV? É um serviço da Secretaria de Saúde que recebe as notificações de violência sexual aqui em Sobradinho, e é um serviço muito importante no acolhimento das vítimas, no atendimento psicológico, atendimento médico dessas vítimas de abuso sexual. E aí, desses 113 casos, 38 casos foram contra mulheres a partir de 19 anos, 35 contra crianças de até 12 anos e 40 casos contra adolescentes de 13 a 18 anos. E esses, gente, são casos que foram denunciados. Como a Thaisa falou, o abuso sexual é um crime que acontece na intimidade e muitas vezes ele é silenciado, ele não é denunciado, né? Então, nós podemos aí pensar nessa multiplicação por 30. Já pensaram? Se a gente pegar esse número 113, que são dados aqui da nossa cidade, de Sobradinho, e multiplicar por 30, é muita coisa, né? É muita criança e adolescente, mulher passando por violência sexual. Então, realmente é preocupante. Pode passar. Então, trazendo uma definição do que é abuso sexual, né? Nós temos aí uma lei importante, que é a Lei 13.431 de 2017, e ela fala que abuso sexual é toda a ação que utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais, seja de conjunção carnal, seja outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para a estimulação do agente ou de terceiros.
Então, muita gente pensa que abuso sexual só é estupro, né? Aquele estupro que acontece de forma muito violenta, que às vezes é uma pessoa na rua que aborda a vítima e estupra e some. Isso também é violência sexual, mas abuso sexual vai muito além do estupro, né? Tem muitas formas de se fazer abuso sexual, de promover esse tipo de violência, além do estupro. E a gente vai ver agora alguns. Pode passar. Aí nós temos aí, ó, o abuso sexual, ele pode ser sem contato físico e com contato físico. Por isso eu trouxe esse quadrinho aí para orientar os estudantes que estão aqui, as famílias, sobre os tipos de abuso sexual sem contato físico. Aí você pensa, nossa, mas sem contato físico, como é isso? Nós temos aí, ó, esses são dados da Codeplan, tá? Essa tabela. Assédio sexual é uma forma de abuso, é uma proposta de relação sexual. Frequentemente, o agente usa sua posição de poder para chantagear ou ameaçar a vítima. Então, fiquem atentos, né, a esse tipo de abuso. Abuso sexual verbal também pode ser uma conversa aberta sobre atividades sexuais, geralmente com o objetivo de despertar o interesse da criança ou do adolescente, ou chocá-lo. Isso também acontece, gente, muitas vezes nos chats, nas redes sociais, que alguma pessoa traz uma temática mais sexualizada, coloca uma imagem, né, para provocar ali um choque, uma mobilização em relação ao assunto. Exibicionismo é um ato de mostrar os órgãos sexuais ou se masturbar na frente de crianças e adolescentes. Isso também é abuso sexual. Isso também traz um impacto negativo no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, muito grave. Então, estejam atentos a isso também. Voyeurismo, né? Ato de observar detidamente atos ou órgãos sexuais de pessoas quando elas não desejam ser vistas. Então, tem também pessoas que fazem isso, que têm prazer de ver a criança trocando de roupa, ver a criança tomando banho, observar por trás da porta, coisas assim, né? Desse tipo. Pornografia pode ser uma forma de abuso ou de exploração sexual. O que tem acontecido com frequência nas redes sociais? Alguns abusadores filmam a criança, produz algum vídeo com a imagem da criança, às vezes ameaça a criança para que ela tire a roupa, para que ela se manipule e faz alguns vídeos. E tem uma rede de pedofilia mundial, gente, onde esses vídeos eles são trocados aí. É muito sério essa questão da pornografia infantil, né? Eles também, às vezes, introduzem alguns vídeos nos bate-papos, nas redes sociais, com conteúdo infantil também, né? De pornografia infantil. Então, todos esses são tipos de abuso sexual que acontecem sem contato físico. Agora vamos ver os tipos de abuso com contato físico. Pode passar. E aí, né, o abuso sexual com contato físico pode incluir carícias em zonas erógenas do corpo, beijos forçados, tentativas de relação sexual, masturbação, sexo oral e penetração anal ou vaginal. E aí, quando a gente pensa em zonas erógenas, o que será isso, né? Zonas erógenas. Nós temos as nossas partes íntimas que devemos cuidar, né, gente, proteger. Mas também não são só as partes íntimas, tem outras partes do nosso corpo que, se forem tocadas, também vão produzir excitação, vão produzir ali uma estimulação. Então, falando mais especificamente aqui para os estudantes,
cuidem do seu corpo, não permita que todo mundo toque você sem o seu consentimento. Hoje a gente vai falar sobre o conceito de consentimento, que é muito importante, que precisa ser construído desde pequeno, né? Desde quando a criança é pequena, já é possível começar a construção desse conceito do consentimento, porque muitas vezes o abuso sexual é naturalizado nas famílias. Por exemplo, quando a gente é forçado a abraçar parentes, é forçado a sentar no colo de algumas pessoas quando a gente não quer sentar. Então, às vezes acontecem essas situações que não, o consentimento da criança não é considerado, não é respeitado e pode ser muito ruim. Pode passar, Nicolas. Aí, ó, exploração sexual, né, gente? Também esse físico saiu fora do lugar, me perdoem. O que é a exploração sexual? Também é um tipo aí de violação dos direitos, né, da criança e do adolescente, tipo de violência sexual. Prostituição, quando a criança é levada e é aliciada, né, por abusadores, para que se prostituam e eles têm um benefício financeiro disso. Pornografia infantil, como nós falamos, né, a produção, venda e distribuição de imagens, de vídeos pornográficos, onde são usados crianças e adolescentes, uma rede de tráfico sexual de pessoas também. Infelizmente também acontece e o Brasil está na rota dessa rede. O Brasil é um país visado nessa rede de tráfico sexual de pessoas. Turismo com motivação sexual. Infelizmente, pessoal, isso acontece no Brasil, principalmente em algumas capitais do Nordeste. Eu já vi entrevistas que falavam que, às vezes, chegavam no Nordeste aviões onde só tinham homens que vieram fazer turismo sexual. Inclusive, a justiça, né, começou a impedir que esses aviões pousassem porque sabia, né, já tinham a informação de que eles tinham esse destino, esse objetivo de vir fazer turismo sexual. E o turismo sexual, ele é feito na maioria das vezes com meninas, com crianças e adolescentes. Não são com mulheres, né? Acontece também de ter mulheres de maior de idade, mas a maioria, gente, da prostituição que tem esse objetivo aí do turismo sexual é com crianças, é com meninas pequenas que são aliciadas para esse fim, né, para esse tipo de violência. Então, imaginem o sofrimento dessas meninas, dessas adolescentes que participam desse tipo de situação, né, que é uma violação gravíssima do direito das crianças e dos adolescentes. Pode passar, Nicolas. Então, olha, hoje nós vamos falar mais detidamente sobre o abuso sexual intrafamiliar. O que é o abuso sexual intrafamiliar? É o abuso que acontece no contexto da família. Por que nós vamos falar mais sobre isso, pessoal? Porque 70% dos casos de abusos notificados e também subnotificados, eles acontecem no contexto familiar. Isso é desastroso, né? Porque muitas vezes ele é praticado por pessoas que deveriam estar protegendo a criança e o adolescente. Então, nós vamos nos deter mais hoje aqui na nossa conversa nesse tipo de abuso, que é o que acontece na maioria das vezes, tá bom? Pode passar. E aí nós temos uma tabela que é do estudo que a Thaisa citou, né? Um estudo que foi feito pela Codeplan. Os dados foram divulgados na semana passada, é um estudo muito importante para profissionais aí que trabalham com crianças e adolescentes, para que a gente esteja sempre atento a esses dados. São dados preocupantes aqui, né? Essa tabela
fala do abuso sexual intrafamiliar, e ela traz aqui, gente, ó, ela é uma tabela relacionada às notificações dos possíveis agressores aí, né? De quem são essas pessoas que cometem esse tipo de violação. E nós vemos que tem muita gente, amigos, vizinhos, avós, cuidadores, irmãos, líderes religiosos, namorado, padrasto, pai, primos, né? Muita gente relacionada, pessoa em relação institucional, professores, psicólogos, agentes da lei. Então, tem vários, né? Para vocês perceberem que o abuso sexual é um problema social, é um problema que está aí em toda a sociedade. Nós não podemos falar, né, patologizar o abusador e falar que toda pessoa que comete abuso é uma pessoa doente, é uma pessoa pedófila, né, que tem um transtorno da sexualidade, porque nós vemos aqui que toda a sociedade, né, está representada aqui nesse quadro. E isso é muito grave, é muito preocupante, né, gente? Podemos ver que o abusador é uma pessoa comum, é uma pessoa contextual. O que quer dizer isso? É uma pessoa que faz parte do contexto, que convive com as crianças e adolescentes e, em algum momento, resolve aí cometer esse tipo de violação de direito, de violência contra as crianças e adolescentes. E nessa tabela, um dado muito relevante, muito preocupante, é que quem tem aí a maior porcentagem são os pais, né? Os pais biológicos, né? Porque está separado aí padrastos e pais. Então, assim, isso é grave, né, gente? Pensar que o pai, que é uma figura importante no desenvolvimento da criança e do adolescente, que deveria estar ali num papel protetivo, de acolhimento, de educação, de condução, pode também ser um possível abusador. Pode passar. E alguns dados que foram divulgados pela Codeplan. 82% dos casos notificados são contra meninas, 54% dessas meninas são negras, 70% das violações ocorrem na residência, 88% dos agressores são homens e 24% dos agressores são os pais. Então, são alguns dados, aqui lá nesse estudo tem muitos dados, mas eu selecionei esses dados aqui porque eles mostram alguns aspectos preocupantes, né? A maioria dos casos são com meninas, sim, mas também acontece que muitos dos abusos contra os meninos não são notificados. Existe um tabu muito grande na nossa cultura em relação à notificação de casos de abuso contra os meninos. Não quer dizer que os meninos também não são vítimas, que os meninos também não sofrem abuso sexual. Quer dizer que existe uma resistência, um silenciamento muito grande dos casos em que os meninos sofrem abuso sexual. Esse dado também, né, 54% das vítimas são negras, também é um dado preocupante, né? É um dado que fala muito também dos aspectos da nossa cultura, do racismo na nossa cultura. Pode passar, Nicolas. E aí, ó, agora a gente vai conversar exatamente sobre isso. Como a nossa cultura naturaliza questões de abuso sexual. E eu trouxe aqui para a gente conversar alguns mitos que acontecem, que são culturais, que são repassados aí na nossa cultura, ou de uma forma clara, ou de uma forma mais disfarçada, né? Podemos dizer assim, mas que acontece com frequência, né? O primeiro mito, pode passar. Primeiro mito aí, gente, acreditar que o abuso sexual é consequência de pedofilia.
Então, como eu falei para vocês, o pedófilo é uma pessoa que tem um transtorno na sexualidade, né? Que tem atração por crianças, atração sexual por crianças e adolescentes. Mas a maioria dos casos, o ofensor é contextual, ele não é um pedófilo. Apesar dele cometer um crime contra a sexualidade, contra a criança e o adolescente, e isso não faz com que o crime seja menor, menos grave, mas a maioria dos casos são pessoas acima de qualquer suspeita, são pessoas que fazem parte da vivência da criança e do adolescente, que estão ali todos os dias, né, relacionando com ela, que tem um contato próximo, íntimo, e muitas vezes está na família, faz parte da família, e o abusador é contextual, ele não é necessariamente um pedófilo. E isso não faz com que o crime seja menor, tá bom, gente? Mas assim, a gente tem que ter um cuidado para não patologizar, não tem um perfil, o agressor, ele não tem um perfil, então a gente não pode falar assim, nossa, ele é um pedófilo, ele é um agressor, ele precisa ser, aí ter né, uma pena por isso, responder por esse ato, que é um ato grave contra as crianças e os adolescentes, mas se a gente for colocar todo mundo no mesmo pacote e dizer que todo mundo é um pedófilo, o que que acontece? Ah, então é porque ele é doente. Então ele fez isso porque ele é doente. Não, ele muitas vezes, na maior 90%, ele não fez isso porque ele é doente. Ele fez isso porque ele cometeu mesmo uma violência contra a criança e o adolescente. Ok? Então, segundo mito, se uma adolescente foi abusada, é porque ela provocou. Gente, isso é muito sério, né? É muito sério e temos aí também um machismo muito grande, naturalizado, uma violência que contra as mulheres, né? Muito séria, quando a mulher é vista como um objeto. Então, assim, na nossa cultura machista, muitas vezes a mulher é vista como um objeto. E um objeto, o que que a gente faz com o objeto? A gente usa, né? O objeto serve para ser usado para o nosso benefício, para o nosso prazer. Então, se eu tenho aqui uma caneca de chá, ela é um objeto. Eu não preciso considerar, né, nada dessa caneca, porque ela é um objeto, serve para eu tomar chá. Eu uso esse objeto. E muitas vezes as mulheres são vistas assim na nossa sociedade, como um objeto. Elas são objetificadas. Isso é um tipo de violência grave contra as mulheres, de achar que porque a mulher está arrumada, está com a roupa mais curta, ela está provocando uma violência contra ela. É muito sério isso, né? E outra coisa, uma adolescente, uma criança, ela é uma adolescente, uma criança. O adulto da relação não é ela, né? Por mais que uma criança tenha qualquer tipo de ato sexualizado ou que uma adolescente tenha um ato sexualizado, não justifica um abuso. Porque, assim, o responsável da relação, o adulto da relação, é que é o responsável aí por estabelecer os limites dessa relação. Pode passar, Nicolas. Terceiro mito: não há como conter o impulso sexual masculino. Isso é muito sério, gente, porque muitas vezes essa é a justificativa dos agressores, né? Não consegui me conter, não foi possível me conter. Eu sou homem, homem tem um impulso sexual que é incontrolável. Gente, na ciência nada comprova isso, né? Isso é uma visão sexista e a gente tem dados científicos aí, da medicina, né, da neurociências, inclusive, que comprovam que a atividade cerebral que é desenvolvida, né, que a gente vai aí desenvolvendo, permite o controle sobre os nossos impulsos. Então, falar que um homem não é capaz de conter os seus impulsos é
um mito que é naturalizado na nossa cultura. Muito sério, pense nisso. Pode passar. Quarto mito: violência sexual só ocorre nas classes menos favorecidas. Isso também não é verdade. Não há nenhum dado, nenhum indicativo que comprove isso. Todos os tipos de pessoas, de comunidades passam por situações de abuso. Toda formatação familiar também, toda configuração familiar também passa por situações de abuso. Então, não pensem que porque uma criança está num nível social, né, assim, de mais bem assistido, que ali não existe abuso sexual. Isso é uma falácia, né? Isso é um mito mesmo, e não há esse tipo de registro. O que determina ali a ocorrência do abuso sexual é a vulnerabilidade. O critério é a vulnerabilidade. E quando a gente fala de vulnerabilidade, não estamos falando só de vulnerabilidade financeira, né? Estamos falando de vários tipos de vulnerabilidade, vulnerabilidade emocional, vulnerabilidade nas relações. Então, existem muitos riscos que acontecem e que envolvem ali o contexto em que acontece o abuso sexual. Alguma vulnerabilidade está envolvida. Não necessariamente é financeira. Pode passar. O quinto mito: a criança ou adolescente que de fato sofreu abuso sente repulsa pelo agressor. Gente, esse mito é um mito que culpabiliza a criança, porque muita gente pode dizer assim: ah, então se a criança sofreu um abuso, por que que ela não contou? Por que que a criança não saiu de perto do agressor? Por que que essa criança, então, já que ela estava sendo abusada, então é porque ela gostou. Gente, isso é muito sério, isso responsabiliza a criança e não o agressor. Já pensaram, assim, do que tem por trás dessa fala? Quer dizer que a culpa foi da criança? A culpa foi do adolescente? Ou a culpa é do agressor, né? Vamos pensar nisso. E outra coisa, quando a gente considera o fato de que 70% das vezes o agressor é uma pessoa que tem uma relação de afeto com essa criança. 70% das vezes o agressor ele tem um contato, uma relação íntima e cotidiana com essa criança. E ele tem outros papéis na vida dessa criança. Ele não é o tempo inteiro agressor. Tem momentos que ele cuida, tem momentos que ele leva para a escola, tem momentos que ele leva para lanchar. Existe um contato afetivo entre a criança e o agressor. E a criança, ela ainda não tem condições, ela fica confusa, porque aquela pessoa que deveria estar cuidando dela, está ali abusando dela de alguma forma. Então, é muito sério a gente pensar que todo abuso sexual vai causar uma repulsa pelo agressor. Muitas vezes não. Às vezes a criança só se dá conta de que aquele contato é um contato abusivo depois de um certo tempo, depois que o contato evolui para um estupro, ou depois que a criança cresce, chega na adolescência e ela começa a remontar aquela história e ela começa a perceber, nossa, eu vivi uma situação de abuso. Então, nem sempre a criança vai ter uma repulsa pelo agressor. Pode passar. Sexto mito: a criança está inventando e fantasiando. Isso também é seríssimo, né, gente? Porque se a gente pensar que a criança ela traz algum tipo de fala ou de desenho ou de mudança no comportamento que tem ali informações de conteúdo sexual, de conteúdo íntimo, e achar que a criança está inventando ou fantasiando também é um mito, porque na maioria das vezes, né, a criança está ali tentando comunicar com a linguagem que ela tem
ela está tentando ali dar um sinal, está tentando pedir uma ajuda e comunicar algo que está acontecendo com ela e que está incomodando. Mas que nem sempre ela vai ter ali toda uma linguagem verbal de adulto para comunicar isso, porque afinal ela é uma criança. Então a gente não pode esperar de uma criança que ela já tenha toda uma linguagem verbal construída, com vocabulário suficiente para comunicar o que se passa com ela. Nós temos um problema sério que a nossa cultura é adultocêntrica. E o que é isso? É uma estrutura cultural que considera que dá muita importância para o adulto, que não se preocupa em aprender a linguagem infantil, que não considera, que não valoriza o desenvolvimento da criança e a forma que ela se expressa. E muitas vezes essa criança está ali tentando comunicar: olha, por favor, olhem aqui para mim, tem algo estranho acontecendo comigo. Eu não sei direito explicar, mas eu preciso de ajuda, né? Então, não se pode subestimar os sinais emitidos pela criança. É preciso observar sempre a linguagem, as brincadeiras, porque a criança, ela se comunica muito sobre de forma de brincadeira também, né? Através da brincadeira, ela comunica muito o que ela pensa, o que ela sente, tá bom? Próximo. Mito 7. Apenas as meninas são vítimas de abuso. Gente, isso também é sério, né? Já falamos um pouquinho, nossa sociedade ainda tem esse aspecto muito machista. Os nossos meninos também correm risco, os nossos meninos também são vítimas de abuso. Existe um tabu muito grande em denunciar o abuso sexual contra meninos, porque muita gente pensa que vai afetar a masculinidade do menino, né? E isso não é uma verdade também, nós não temos uma comprovação disso. E então, assim, muitas vezes os meninos, os casos de meninos são ainda mais subnotificados, são ainda mais silenciados, porque existem aí, né, além da violência sexual, a violência de negligência também, que acontece muito nos casos contra os meninos. Então, meninos que estão aqui me ouvindo, cuidem também, se cuidem, busquem ajuda. Nós estamos aqui enquanto escola, né? Eu sou professora e aqui nós temos muitos professores, muitos familiares, muitos profissionais. A escola é um lugar de acolhimento, né, para todos os estudantes. É um lugar de abertura, de diálogo. Então, busquem ajuda, procurem um adulto de confiança. Pense aí, qual é o adulto que eu posso confiar? Identifique um adulto de confiança na sua rede aí de relacionamentos, que pode ser na escola, que pode ser na família, pode ser na comunidade, e peçam ajuda. Pode passar. E agora vamos falar um pouquinho, gente, sobre o vínculo, né? Já que a maioria dos abusos acontecem num contexto familiar, acontece com alguém que tem vínculo com a criança, né? E esse vínculo, ele começa aí, né, o abuso sexual, ele começa de uma forma muito sutil, disfarçada, é um contato sedutor, que aí a criança não consegue identificar muito bem se aquilo é uma manifestação de afeto ou se é um abuso, né? Porque começa ali bem disfarçadamente, com algumas brincadeiras, entre aspas, né? Bastante aspas, sexualizadas que começam a ser introduzidas ali no contato com a criança. Então, a criança, ela no início, ela não consegue se dar conta, perceber a intencionalidade desse contato, né? Desse contato sedutor, sutil. Por quê? Porque ela tem um vínculo afetivo. Essa pessoa que está abusando dela é uma pessoa importante para ela. É uma pessoa né, a maioria dos abusadores tem um perfil ali simpático, agradável, né?
Claro, não podemos dizer que abusador tem perfil, mas o contato que ele faz com a criança, ele se inicia, na maioria das vezes, de forma amistosa. E aí tem um vínculo que vai sendo construído, tem outras funções que essa pessoa desenvolve ali na vida dessa criança, e a criança vai entrando na armadilha. Então, ela muitas vezes não percebe qual é a situação em que ela está entrando e aquilo vai causando uma série de confusões para ela. Pode passar. E aí, né, como eu falei, ele também, né, o abusador, ele tem outros papéis. Ele não é abusador o tempo inteiro, ele não tem um perfil que na rua a gente possa identificar, nossa, aquele homem ali é um abusador. Não, ele é uma pessoa acima de qualquer suspeita, ele pode ter várias, né? Não é de uma profissão específica, ele não é de um perfil específico, e o mais preocupante, ele tem um contato muito próximo com a criança. Às vezes é a pessoa que cuida da criança, então, assim, isso é muito preocupante porque a criança está ali desprotegida, né? À mercê ali da pessoa, porque ela está, às vezes, dentro da casa da criança ou nas proximidades ali do convívio da criança, em lugares que a criança frequenta, em que a criança faz parte. Pode passar. Quando a violência vem de quem deveria me proteger. Gente, esse talvez seja um aí dos maiores impactos para uma criança. É que essa pessoa que abusa, ela tem ali, ela ocupa, ela está no lugar que deveria ser de proteção. Então, assim, quando a gente pensa numa violência, né, a gente pensa numa violência que vem de uma pessoa estranha, que a gente não conhece, que a gente não tem vínculo, não tem contato nenhum. E aí a gente faz no nosso imaginário, né? Já ouviram falar do homem do saco? Antigamente, né, no tempo que eu era criança, se falava muito do homem do saco. Cuidado quando você estiver na rua brincando, porque pode vir o ladrão, porque pode vir o estuprador, porque pode vir o homem do saco, né? O homem do saco é uma pessoa que está fora do contexto da criança. Então, é muito mais fácil se preparar e se proteger, né? Do homem do saco, do estuprador, do ladrão. Mas e quando essa violência acontece com alguém que a criança está ali bem próxima e que tem um lugar deveria, né? Ter um lugar de proteção. Isso traz um dano muito grande nas relações de confiança da criança, né? Porque é alguém que está ali fazendo mal num contexto que deveria ser de proteção, de afetividade. E a criança é invadida aí por uma série de sentimentos de ambivalência. Porque é alguém que eu gosto, mas é alguém que me faz mal. É alguém que eu convivo todo dia, mas é alguém que eu também estou exposta a esse tipo de invasão, de violência. Pode passar. Submissão à autoridade. Então, gente, o abuso sexual, frequentemente, ele acontece num contexto em que envolve a submissão à autoridade, né? Ou essa submissão ou é em relação a papéis aí parentais mesmo, né? Que é uma pessoa um cuidador da criança, ou é uma submissão relacionada a quando é uma relação de trabalho também. Mas, assim, é alguém que ocupa um lugar de poder em relação a essa criança, a esse adolescente. E a criança, às vezes, ela não tem outra alternativa a não ser se submeter. E ela começa a internalizar ali o que aquela pessoa diz, inclusive o que a pessoa diz sobre ela, né? Porque a criança é uma pessoa em formação. E o que os adultos falam para a criança tem muito peso, muito valor. Por isso que a gente deve ser muito cuidadoso, né, com a forma que a gente fala com as crianças e o conteúdo que a gente fala para a criança. Então, se a gente fala para nosso filho, filho, você é um preguiçoso mesmo,
Então, você é alguém importante na vida da criança e você está dizendo para ela que ela é preguiçosa, pode ser que ela acredite, né? E ela tome isso para si, então eu sou preguiçosa mesmo, eu sou uma pessoa preguiçosa, né? Nós nos constituímos nas relações, né? Então, as crianças, elas têm esse contato de observar muitos adultos, de considerar o que eles falam, e às vezes pode ser que essa pessoa fale, né, para ela, né? Você é uma menina má, e não eu. É você que está me seduzindo. Você é a culpada pelo abuso e não eu. Eu estava aqui quieto na minha e você me seduziu. E isso é uma fala que às vezes acontece e é preocupante, né? Porque às vezes essa criança vai levar para a vida toda que ela é a menina má, que ela teve culpa. É muito comum que as vítimas de abuso sexual se sintam culpadas, responsabilizadas, porque elas ouvem essas falas e quando elas pedem ajuda, elas também são culpabilizadas. Ah, então foi porque você deixou, foi porque você quis, se você não falou antes, foi porque você quis. Então, são falas de culpabilização da criança e do adolescente, né? De responsabilização não do agressor, mas responsabilização da criança. Pode passar. Muitas crianças e adolescentes são ameaçados para que sustentem esse segredo e não conseguem pedir ajuda. Acontece também, gente, nesses casos que não são denunciados, que às vezes a criança passa ali anos sendo abusada. Tem até, quando chega na adolescência, engravidam, têm filhos do abusador, e esses casos são silenciados, não são divulgados, porque muitas vezes essa criança, essa adolescente, sofre algum tipo de ameaça para que esse segredo seja sustentado, né? Elas sentem medo de ser exposta, elas não conseguem identificar alguém que possam ajudá-las, elas ficam pensando, e agora, né? Se eu contar, o que, que vai acontecer aqui na minha família? Pode ser que o abusador seja aquela pessoa que traz o sustento financeiro para a família, e aí muitas vezes envolve também aí as condições, né, de sobrevivência mesmo dessa criança e desse adolescente. Então, as ameaças aí nesse contexto, para que esse segredo seja mantido, podem ser de vários aspectos aí, e a culpabilização da criança, né? Punição, culpabilização. Então, os medos que envolvem o abuso sexual são muitos. Então, nem sempre essa criança consegue identificar algum adulto que ela fale, que ela pense, né? Poxa, esse adulto aqui, eu acho que se eu contar para ele, ele vai me ajudar. Então, temos que pensar nisso, né? Pode passar. Os sinais, né, gente? Muitas crianças e adolescentes, elas dão sinais, elas pedem socorro de várias formas e às vezes esses sinais não são observados. Então fiquem atentos aí, pais, educadores, fiquem atentos aos sinais que a criança está dando, mudanças no comportamento. Às vezes a criança começa a insistir que não quer ir visitar determinado parente. Preste atenção nisso. Ah, eu não quero ir. Ah, vamos para casa do fulano? Não queria ir, não. Ou então, eu queria mudar de casa, eu queria morar com um parente tal, porque na casa, né, quando o abusador está na casa. Ou ela pede para mudar de horário da escola, porque às vezes o horário que ela está em casa é o horário que o abusador também está. Ou ela pede muito para sair de casa, para ir fazer trabalhos, fazer atividades externas, né? Que é para tentar fugir ali da situação de abuso. Então, observem os sinais, fiquem atentos aí aos sinais que a criança e o adolescente vão dando, que são formas de pedir socorro. Nem sempre esse socorro vai ser pedido verbalizado, né? Ele pode ser pedido de outras formas. Pode passar. E quando essa criança começa a se dar conta, né, gente, que essa pessoa de afeto é o agressor, ela se sente muito desamparada
ela se sente sem saber a quem pedir ajuda. Então, assim, a escola muitas vezes é esse lugar de acolhimento, de amparo, de proteção, onde as crianças acham ali, se identificam com alguma professora, com algum professor, com a orientadora educacional, com a psicóloga, com a pedagoga, com a direção da escola, os coordenadores, todos os agentes educacionais ali que fazem parte da escola, pode ser um adulto de confiança para uma criança pedir ajuda. Então, assim, a escola, esse contexto escolar tem feito muita falta nesse período que nós estamos de ensino remoto, para muitas crianças que sofrem algum tipo de violência pedirem ajuda, porque é um lugar privilegiado. Eu fiz um curso essa semana no Ministério Público sobre abuso sexual e eles destacaram muito isso, que a escola é um lugar privilegiado de acolhimento para essas crianças, né? Em que muitas situações são reveladas na escola. Pode passar. E a adolescência, às vezes, gente, é na adolescência que essa percepção aumenta, que essa conclusão chega de que foi vivido uma situação abusiva. Então, a adolescência é um momento aí muito importante também no desenvolvimento. Temos aqui também adolescentes hoje participando, né? Os adolescentes, para mim, são muito preciosos. É um momento muito importante no desenvolvimento, de mudanças, de crescimento aí em vários aspectos, de desafios também, né? O adolescente se depara com muitos desafios, e é um momento também que ele começa a perceber e fazer uma percepção retrospectiva das relações dele. Ele começa a perceber que em algumas situações ele estava sofrendo abuso, e não era uma relação afetiva, era uma relação abusiva. Então, adolescentes que estão aqui hoje, que estão nos ouvindo, fiquem atentos também às relações de vocês, estabeleçam aí, fortaleçam, né, os limites de vocês, peçam ajuda também. Nós vimos lá, né, nos dados estatísticos, que muitas adolescentes e adolescentes também são abusados, são vítimas de abuso na adolescência. E tem algumas crianças que vão sendo abusadas da infância até a adolescência também. Pode passar. O segredo, né? O segredo é, assim, um negócio seríssimo, porque muita coisa converge aí para que esse segredo seja mantido. A forma da nossa cultura, todos aqueles mitos e tabus que nós falamos no início, eles agem para sustentar, para fortalecer esse segredo, para que o caso não seja denunciado, para que não seja revelado. E envolve medo, né? Muitas vezes essa criança já entendeu que ela está numa situação abusiva, mas ela tem muito medo do que vai acontecer com ela. Ela tem muito medo de buscar ajuda e não conseguir ser ajudada, e também por sofrer alguns tipos de ameaça. Então, muita coisa influencia aí para que esse segredo, para que esses 30 vezes mais não sejam denunciados. Então, assim, gente, a criança, ela é a vítima. Ela é a vítima da situação. Se você está vendo que uma criança está sofrendo um abuso, denuncie. Nós, enquanto adultos, né, educadores, pais, nós temos esse compromisso social e legal. Nós temos que denunciar, né, gente, essas situações. Se a gente está ali percebendo, nós não precisamos ter certeza absoluta, porque nós não temos um papel investigativo. A investigação do caso cabe à polícia. A nossa posição é de proteção da criança, é de acolhimento da criança. Pode passar. A revelação. A revelação do abuso, ela pode ser intencional, quando a criança acha um adulto de confiança e ela resolve abrir ali a violência que ela está vivenciando, ou pode ser acidental, quando a criança às vezes
fez um comentário, numa brincadeira teve um comportamento mais sexualizado, fez um desenho em que aparece questões ali que são significativas e apontam para um abuso, pode passar. E qual é o papel da escola, né? Eu sou professora dos anos iniciais, né? E eu acho que a escola é um lugar com um papel tão amplo, né? A escola é tão privilegiada aí em muitos aspectos de promover reflexões, de promover diálogos, e a escola também é um lugar de revelação privilegiado. Por quê, gente? Porque o adolescente, a criança saíram do contexto de violência e estão num contexto protegido da escola, porque a escola oferece muitos recursos lúdicos e falam a linguagem da criança e ela se sente em mais condições de comunicar o que está acontecendo com ela, porque a escola proporciona esses ambientes de diálogo, de conversação, de falar de várias temáticas, porque às vezes a criança se identifica ali com os professores, com os agentes educacionais ali, com todo o contexto educacional, e ela acha ali na escola um lugar de proteção para revelar a violência que ela está vivenciando. Então, é um contexto que tem feito falta nesse momento, né, delicado que a gente está, principalmente aí para as crianças que não estão tendo acesso à plataforma, que não têm internet, né, porque essas crianças têm aí um distanciamento maior desse contexto. Pode passar. Então, a escola tem esse lugar de oferecer acolhimento e escuta protetiva. Pensem nisso, quando se alguma criança procurar você, professora, professor, diretor, orientador, psicólogo, pensem nisso. O nosso papel é de acolher e proteger, não é de investigar. Muitas vezes, gente, esse assunto é um assunto pesado, é um assunto grave, é um assunto que causa muito espanto, que causa um choque na gente quando a gente ouve, né? E às vezes a gente não sabe lidar, não sabe o que fazer com essa informação. Muitas vezes o professor recebe essa informação, e agora, o que eu faço? Né? O professor se vê ali querendo ajudar, mas não sabe bem o que fazer. Então, algumas orientações. Se a sua escola tem um psicólogo escolar, uma psicóloga escolar, procure a ajuda da psicóloga, né? Porque a psicóloga tem uma formação específica para fazer essa escuta, para encaminhar o caso. Procurem também a orientadora educacional, a pedagoga, né, do serviço especializado, para que juntos aí, né, que nós trabalhamos nessa parceria entre a orientação educacional e o serviço especializado, para que juntos a gente possa estar vendo a melhor forma de acolher essa criança. E lembrem sempre, a nossa função não é da melhor forma de investigar. Então, nós não temos que ter ações movidas por curiosidade, por espanto, de ficar pedindo para a criança contar várias vezes, né? Porque isso revitimiza a criança. Pode passar. E como é que a gente pode, então, fazer essa escuta dessa criança, né? Acolher essa demanda de sofrimento que ela está trazendo, sem revitimizar. A revitimização, gente, é algo muito grave que acontece, que é quando a criança fica revivendo o sofrimento. Imagine, ela sofreu um tipo de violência séria. E aquilo mobiliza nela uma série de sofrimento ali, de sentimentos, de emoções, e se essa criança for levada a contar várias vezes, a ser exposta, contando, falando de detalhes, ela vai reviver esse sofrimento muitas vezes. E isso se chama revitimizar. Então, vamos pensar um pouquinho sobre a nossa postura quando a gente acolhe uma situação dessa. Então, hoje também, um dos meus papéis aqui, dos meus objetivos, é preparar você para ouvir uma demanda dessa, né? Não estou dizendo que você é uma pessoa especializada, mas aprender a escutar é uma habilidade que todos nós precisamos aperfeiçoar.
Sejamos profissionais da área ou não, nós precisamos aperfeiçoar essa habilidade da escuta. E aprender a escutar uma criança também é uma habilidade muito interessante. Aprender a escutar um adolescente. Você não é psicólogo, mas a capacidade de escutar todos nós temos e nós podemos aí fazer com que essa capacidade aí se reorganize, se fortaleça, se humanize cada vez mais, né, gente? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Pode passar. Então, alguns cuidados, gente. Se alguma criança identificou você como um adulto de confiança e ela abre para você uma situação de violência sexual, alguns cuidados ao escutar essa criança. Manifeste credibilidade na sua fala e na sua postura corporal. Se a criança está falando e você fica fazendo uma cara assim, né? Sei, né? Você está manifestando o que, gente, com esse tipo de expressão? Desconfiança, né? E também a criança, ela precisa, pense que a criança está ali numa situação muito difícil, expondo algo muito íntimo para você e que produz muito sofrimento. Então, ela precisa que você expresse verbalmente que você acredita nela, que você acredita no relato dela, que ela é confiável, que ela está falando a verdade, né? Garanta para essa criança que ela não é culpada. Fale isso, você não tem culpa. A culpa é do agressor, né? Não é sua. Ofereça a segurança de que vale a pena pedir ajuda. Então, se a criança começa a se abrir e ela percebe que você está dando crédito, que você tem uma postura de proteção, ela vai ficar mais à vontade para procurar essa ajuda. Ouça o relato espontâneo da criança, sem ficar interrompendo, sem ter uma postura invasiva, sem querer saber detalhes. Ouça o que ela tem para contar, tá bom? Próximo, mais cuidados. Caso você precise fazer algum tipo de pergunta, faça perguntas abertas, que não vá direcionar a fala da criança, que não use perguntas indutivas, não use perguntas de afirmação, ou que iniba o relato da criança. Isso é muito sério, porque a gente também tem que aprender a ouvir, tem que aprender a perguntar. Quando a gente não sabe perguntar, a gente acaba induzindo a fala da pessoa, de alguma forma, mesmo quando a gente não tem essa intenção. Então, vamos observar que tipo de perguntas nós não devemos fazer, né? Nesse tipo de situação. Não pedir que a criança te conte detalhes. É muito doloroso contar detalhes de uma violência sexual. Não peça isso para a criança, não peça que a criança desenhe o que ela viveu, nem que ela fique explicando desenhos. Caso a criança faça um desenho espontâneo e que você percebe ali no desenho dela dados significativos que apontam para um abuso, pronto, você tem aquele desenho. Ele é suficiente. Você não precisa perguntar, o que significa isso aqui? E esse órgão sexual aqui, por que você desenhou isso? Não façam isso, gente. Não assumam uma postura de investigação. Tenham sempre em mente, essa criança confiou em mim. Ela viu em mim uma possibilidade de ajuda e de proteção. Então, é isso que a gente tem que oferecer para ela, para a criança e para o adolescente. Ofereça acolhimento, ofereça. Você foi eleito o adulto de confiança. Isso é muito importante. Então, ofereça proteção e confiança para a criança. Não tente investigar o caso. O caso vai ser investigado em outra instância. Pode passar. E aí, o que produz descrédito e responsabilização da vítima, gente? Ó, você está mesmo falando a verdade? Essa é uma pergunta que culpabiliza a criança, né? Então, ela está mentindo? Ela é, então, a mentirosa? Será que você não imaginou isso? Aí a gente volta lá para o mito de que as crianças imaginam esse tipo de coisa. De onde elas tiram isso, gente? De que campo imaginativo é esse? Quais são os elementos que a criança tem para imaginar isso, né?
Já pensaram nisso? Porque a nossa imaginação, ela é ali alimentada de coisas, de recursos que nós vamos dando para a criança, né? De vivências, de referenciais, de aprendizados aí, de informações. Se a criança tem esses elementos sexualizados e íntimos, ela está imaginando ou ela está tentando pedir socorro da forma que ela sabe, né? Eita, gente, só um pouquinho, minha bateria está acabando, só um pouquinho. Ian, Dan, chama o papai, a bateria acabou. Então, pensem bem nisso, né, pessoal? Você sabe que isso é muito sério e alguém pode ser preso? Já pensou? Você está dizendo para a criança: olha, o seu relato, o mais importante não é aqui o que você sofreu, que você é a vítima, é que você pode botar na cadeia alguém. Já pensou nisso? Que responsabilidade que a criança tem? Isso é sério, né, gente? Pode passar. Estou tentando ver aqui a questão da minha bateria. Quando o acolhimento e a proteção falham, aí a criança, gente, ela começa um movimento de supressão do relato dela. Ela começa a perceber que foi muito pesado pedir ajuda, que não deu certo, que ela não foi ajudada. E aí é quando a gente percebe essa criança fazendo um movimento de falar: ah, não, aquilo que eu falei não entra aqui. Aquilo que eu falei, eu só imaginei, era só imaginação mesmo. Ou então, não, eu ouvi, não entra, Carlos. Não entra. Eu ouvi de outra pessoa, né? Não é não, eu sonhei, foi um sonho que eu tive, eu só imaginei. Então, vamos pensar nisso, né? Quando a gente perceber que a criança fez um relato e ela começou a mudar esse relato, é por quê? Porque aquilo foi pesado, né, gente? Pode passar. Então, assim, é dever da escola, de nós, enquanto escola, profissionais da escola, denunciar essas situações. É dever da gente, enquanto escola também, né? Da família também, é dever denunciar. Mas se a família não está percebendo, nós que estamos acolhendo essa criança, temos esse dever de fazer a denúncia, de promover ações protetivas aí para a nossa criança, tá bom? Nós temos uma rede de proteção, né? Já consegui resolver aqui a nosso probleminha de energia. Pode passar. E os impactos? Por que é tão preocupante, gente, esse tipo de violência? É uma violência que acontece na intimidade da criança e do adolescente, de uma pessoa que está em formação, que está em formação das suas relações, de como ela percebe as relações, de como ela percebe a sexualidade dela, de como ela lida com uma série de coisas, de limites, com os limites corporais, emocionais, afetivos, e isso traz um impacto psicossocial na vida da criança e do adolescente, né? Pode trazer uma série de prejuízos. E eu não coloquei todos aqui, mas eu achei importante colocar alguns, como, por exemplo, prejuízos sérios na confiança em suas relações, porque foi alguém de confiança, muitas vezes, que prejudicou ela, que abusou dela. Hipersexualização, né? Ou hipossexualização, aí às vezes a pessoa ela pode, né, ir para um lado ou para o outro. O que é a hipossexualização, gente? É quando aquela menina, aquele menino não consegue perceber a sexualidade como algo bom, como algo prazeroso, que vai fazer parte da vida dela e vai trazer um benefício para ela. Quando ela associa a sexualidade a algo ruim, a algo negativo, que fez mal para ela, né? Às vezes, casos que desenvolvem uma agressividade intensa nas relações, angústia, instabilidade emocional extrema, quadros de ansiedade, pode passar. Sensação de estar sempre suja ou de ser suja. Já pensou, gente? Carregar essa marca
em você, não, eu tenho culpa, eu sou suja. Se eu vivenciei essa situação de abuso, foi porque eu sou suja, eu provoquei. Isso é muito sério, é uma marca muito pesada. Comportamentos obsessivos, sensação de morte em vida. É quando você pensa, eu nunca vou conseguir sair dessa situação. Eu estou morrendo a cada vez que eu sou abusada, né? Que eu sou abusado também. Insegurança. Pode passar. Intervenção psicológica, gente. A intervenção psicológica nesses casos são muito importantes e pode evitar aí o segundo tempo do trauma. O Ferenczi, que é um autor que eu estudo bastante, que eu gosto bastante, ele fala que o abuso ele se dá em dois tempos, que é no tempo em que a violência ocorre e tem um segundo momento, que é quando essa criança pede ajuda e ela não tem crédito. A pessoa para quem ela pediu ajuda não dá crédito para ela. Esse é o segundo momento do trauma, é aquele momento em que, assim, realmente ela se dá conta de que não vai ter ajuda, né? Não vai ser socorrida, não vai ser acolhida, porque ela elegeu alguém para pedir ajuda e essa pessoa não foi capaz de oferecer essa ajuda, né? Então, oferecer acolhimento e dar crédito para a dor dessa criança é muito importante. E a gente pode sim trabalhar esses impactos quanto mais rápido possível, né? Então, por isso é tão importante a gente denunciar e acionar a rede protetiva, para que essa criança, esse adolescente receba esse acolhimento, tá bom? Pode passar. E aí as estratégias de prevenção, né? Existem várias estratégias de prevenção que a gente pode estar aí discutindo. Eu selecionei algumas aqui para você, mas em outro momento a gente pode estar sim vendo essas estratégias, né? E às vezes a gente fala de educação sexual para as crianças e muitas famílias se chocam, se espantam e confundem educação sexual para criança com sexo na infância. Educação sexual para criança não é criança fazer sexo, não é adultizar a criança, né? E às vezes tem pais que querem proteger suas crianças, né? Muitos pais querem proteger suas crianças, mas às vezes, gente, eles não sabem como fazer, não é verdade? Nós também, educadores, muitas vezes não sabemos como fazer. Então, precisamos estudar sobre isso, nos informar, porque nós não recebemos uma educação adequada na nossa formação, então, às vezes, a gente não tem aí um preparo adequado para isso, mas a gente pode pensar aqui juntos em algumas ações, né? Na nossa criação, às vezes, esse assunto era muito tabu, não foi discutido, e acontece essa confusão aí entre educação sexual para criança e vida sexual de adultos. São dois assuntos diferentes, tá, gente? Pode continuar. Então, o que não é educação sexual para criança? Vamos aqui desconstruir algumas ideias, né? Alguns enganos, gente. Educação sexual para crianças não é erotizar a criança, não é estimular comportamentos adultizados, não é promover estimulação sexual precoce, nem deixar que a criança tenha acesso a músicas, novelas, filmes com conteúdo sexual. Então, às vezes a gente percebe alguns extremos, né? Ou a sexualidade é vista como um tabu e há um silenciamento do assunto. A família não conversa sobre isso. É como se a menina, o menino fosse chegar na vida sexual deles e eles fossem aprender por osmose, né? Cresceu, a menina menstruou, o menino ejaculou, pronto. Eles de repente descobriram como é tudo da vida da sexualidade. E não é assim. Essas coisas são ensinadas, são discutidas.
Então, e há outros casos em que a família expõe demais a criança a conteúdos adultos. É um outro extremo muito perigoso que precisa ter um cuidado, porque para a gente falar desse assunto para a criança e para o adolescente também, nós precisamos ter uma linguagem apropriada, precisamos lançar mão aí de recursos simbólicos, de livros, de músicas, de vídeos apropriados para o assunto. Pode passar, meu tempo já está acabando, mas já estou encerrando, viu, gente? E aí, gente, essas noções importantes que têm tudo a ver com a sexualidade também podem ser trabalhadas desde cedo. Quais são essas noções? Intimidade, privacidade, né? Consentimento e limite. Essas noções são noções importantíssimas que falam das relações como um todo e também elas têm tudo a ver com a sexualidade. Tem uma ligação íntima aí com a sexualidade, tá bom? Pode passar. Então, como que eu posso trabalhar aí essas questões? Primeiro, trabalhe vivências em que os limites corporais da criança sejam respeitados. Então, nessa sociedade adultocêntrica, muitas vezes os limites da criança não são respeitados. Ensine para a criança que as partes íntimas, que as pessoas não podem tocar nessas partes nem de brincadeira, né? Que muitas vezes o abuso ele começa com uma brincadeirinha, né? Uma brincadeira, uma cosquinha, um toque que vai avançando. Evite, gente, se você tem filho pequeno, evite trocar a roupa da sua criança em público. Comece desde já a resguardar a intimidade da sua criança e explicar para ela o que é privacidade. Fazer uma diferença em público e privado também é muito importante. Explique para a criança, né, que às vezes ela vai precisar tirar a roupa e ser tocada quando vai ao médico, não é verdade? No médico, às vezes, a gente precisa ir tirar a roupa e ser tocada ou tocado. Trabalhe a autoimagem da criança, o cuidado corporal, a higienização, que ela possa ter autonomia na higienização o mais cedo possível, para que ela não dependa de um adulto para se limpar, para se banhar, né? Pode continuar, pode passar. E também, gente, vivências em que os afetos da criança, os sentimentos são valorizados e considerados. Então, a noção de consentimento, ela precisa ser construída aí desde a infância. Porque o que acontece? O que acontece no abuso, gente? Os limites da criança não são considerados, não são respeitados. A criança, ela é invadida, né? Então, uma criança pequena, ela não tem ainda essa noção de consentimento construída. Pela lei, um adolescente só tem condição de dar consentimento legalmente a partir dos 14 anos. Antes disso, essa noção está sendo ainda construída, né? Não force a criança a cumprimentar as pessoas com beijos e abraços. Beijos e abraços são demonstrações espontâneas de afeto. Elas não devem ser obrigações. Respeite o momento em que a criança sinaliza que não quer uma brincadeira. Se você está fazendo cosquinha na criança, ela falou, não, não quero, não quero. Respeite, gente. Brincadeira tem que ser bom para todo mundo. Se a criança não gostou da brincadeira, desista dessa brincadeira, né? Ajude a criança a identificar, a nomear e a compartilhar os sentimentos dela, né? Que ela possa ver na gente, nos adultos que fazem parte da vivência dela, pessoas que respeitam os sentimentos dela, que consideram o que ela pensa. Valide em vez de negar. Então, nós temos também um problema cultural de negar várias emoções e sentimentos. Não, você não pode sentir raiva. Existe alguém que não sente raiva aqui, né? Tem como a gente evitar que a gente sinta uma emoção de raiva ou de nervosismo, às vezes, por exemplo, eu aqui hoje fiquei super nervosa no início da fala. Então, é melhor a gente
valorizar o que a criança está sentindo, para que ela possa falar daquilo e aquilo possa ser trabalhado, do que simplesmente negar. Não sinta isso. Você não pode sentir isso, né? Não é uma boa via aí, não. Pode passar. E trabalhe a autonomia da criança, né? Permita que ela tenha espaço para expor suas ideias, valorize as ideias, dê espaço para o pensamento crítico da criança, porque é através de um pensamento crítico, gente, que ela vai se dar conta de que ela está numa relação abusiva e de que aquilo não está certo, que ela está sendo violada e ela pode pedir ajuda. Pode passar. Então, esses aqui são os dados do CEPAV, que é o serviço que faz o acolhimento aqui das vítimas de Sobradinho. Tem vários CEPAVs aqui no DF. E aqui em Sobradinho nós temos uma equipe muito competente de psicólogas que atendem no CEPAV. Todo caso que é encaminhado pelo Disque 100, que é denunciado, ele também é direcionado para o CEPAV, que é esse órgão aí, esse centro de especialidade, né, de apoio às vítimas, é da Secretaria de Saúde. Então, façam a denúncia, gente, façam a denúncia. Se você tem sabe de uma criança, uma adolescente que está sofrendo algum tipo de relação abusiva, denuncie. Essa criança vai ser acolhida, vão ser aí direcionados para medidas protetivas da criança, tá bom? Então, esses são os dados do CEPAV. Depois a gente pode estar divulgando mais também. Pode passar. Então, gente, ó, o Disque 100, se você pegar o seu telefone e discar o número 100, você vai ser atendido por uma equipe que vai acolher a sua denúncia. Você pode fazer uma denúncia anônima, não precisa se identificar. Tem também, se você não quiser falar, né, fazer uma denúncia verbalizada, você pode, ó, tá passando aí o número do WhatsApp do Disque 100, que você pode fazer a denúncia por mensagem também. Pode passar. E além disso, do Disque 100, né, pode passar. Tem também, ó, para acionar o Disque 100, pode ser por e-mail, você pode fazer a denúncia por e-mail também. E eles também acolhem crimes na internet. Hoje nós não tivemos muito tempo para falar sobre crimes na internet, né? Mas também acontece. Pode passar. Esse é o WhatsApp do Disque 100, pode passar. Pode passar também. E aí eu trouxe algumas sugestões de livros para trabalhar a prevenção do abuso sexual. O Pipo e a Fifi é um livro muito interessante, é para crianças de 0 a 12 anos, pode ser usado aí na educação infantil e nos anos iniciais. Pode passar. Ele vem também com um livro de atividades, bem legal, pode passar. Agora o tempo está curtinho, vamos falar mais rápido, tá? O Segredo da Tartanina é um livro maravilhoso também para trabalhar a prevenção do abuso sexual e pode ser usado na educação infantil e nos anos iniciais. Pode passar. Ele também tem um manual para o adulto, para que o adulto saiba como fazer a condução desse trabalho. Temos também, ó, Tuca e Juca, é um livro bem legal para adolescentes, para prevenção de violência contra adolescentes. Pode ser usado aí para os meninos que estão nos anos finais, né, no ensino médio, pode passar. Desconstruindo Una é um livro muito interessante para adolescentes e jovens adultos aí, é bem interessante para o contexto do ensino médio. Pode passar. Esse livro aqui é um livro super interessante que fala sobre a disseminação da pornografia infantil nas redes sociais, gente. Muito sério, foi escrito por um policial federal que trabalha nessa área, e a minha indicação desse livro é para profissionais e pais, tá bom? Não é para crianças e adolescentes. Pode passar. E, além disso, para os profissionais, eu quero indicar esse curso que foi oferecido essa semana pelo Ministério Público.
e está disponível no YouTube, muito bom, super valioso, muitos especialistas da área falando sobre o assunto, e para nós que somos educadores, né, que trabalhamos com crianças e adolescentes, vale muito a pena fazer. Pode passar. Esse é uma indicação também, tem um texto meu publicado, um artigo publicado, de uma pesquisa que eu fiz aqui no CEPAV de Sobradinho, com as vítimas, né, de violência sexual de Sobradinho, e é um texto sobre o acolhimento das vítimas, da importância desse acolhimento das vítimas, né, das crianças, das meninas que sofrem esse tipo de violência, e é para profissionais também. Pode passar. Esse, gente, é o que a gente falou, o estudo da Codeplan, que tem esses dados estatísticos muito valiosos. Tem aí o link, nós vamos disponibilizar o link para vocês depois. Pode passar. Então, é isso.